Então, a gente precisa ter esse cuidado, né? De como a gente está convidando. Se a gente está espantando ou se a gente está fazendo com que a pessoa se aproxime, com que ela conheça, com que ela se interesse, com que ela tenha essa curiosidade de saber, tá bom? E aí a gente trouxe alguns scripts de negócio. Só lembrando para você, não existe uma coisa definida, não existe um convite de negócio que você vá fazer, que ele seja cem por cento, o né? grande segredo. E aí você vai precisar trabalhar números, você vai precisar conhecer um pouco mais quem você está convidando, e quando eu digo conhecer um pouco mais, não precisa você conhecer toda a vida da pessoa, mas fazer perguntas inteligentes, mais uma vez a gente caindo aqui nesse ponto, né, das perguntas inteligentes, perguntas intencionais, para que você identifique onde que a pessoa está deficiente, onde que ela está precisando, onde que ela está bem, e aí você vai identificar, opa, bem aqui eu consigo entrar com o Doterra. Eu vou até dar um exemplo aqui prático. Ontem a gente tinha dois cafés presenciais, duas classes presenciais à tarde, uma seguida da outra. E as pessoas se conheciam. Aí a gente foi na primeira, cadastrou, ela cadastrou. Aí, na hora da segunda, que eu já queria falar mais de negócio, de cara, é, a segunda foi na casa da primeira que a gente tava. Então, que era todo mundo do mesmo lugar, né? Aí a gente acabou se encontrando na casa da primeira. Ela já tinha cadastrado, aí já foi legal, porque a gente falou, ó, já comprou o kit e tal, sobre o que a gente ia falar. Só que na hora, ali, no meio do bolo da conversa, eu e Léo, a gente não conseguiu fazer aquela coisa direcionada. Aí eu falei, amor, não vou conseguir, porque já estava fluindo a conversa com todo mundo ali da mesa, com o casal que a gente estava, então eu não ia conseguir fazer aquele assunto direcionado para o negócio como eu tinha pensado. Então, o que que eu pensei aqui? Cara, então eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a conversar com Sônia para extrair coisas da vida dela, porque eu conheço ela superficialmente. Eu perguntei, então, Sônia, com o que que tu já trabalhou em banco, né? Aí comecei a perguntar como que era a rotina dela, como que era a vida dela. Eu vejo que tu gosta de costurar e tu tá vendendo umas bolsas e tal. Como é? Me explica como é que foi essa transição, o que que tu faz hoje? Então eu comecei a fazer perguntas para ela, justamente para coletar informações para o momento que eu vou, porque ela já falou assim, quando ela olhou o kit, eu quero esse kit, eu quero esse aqui também, mas tu precisa me explicar como que funciona, beleza? Então, do kit eu já sei que ela quer, só que eu fui coletar informações com perguntas para esse momento aqui que eu quero falar de negócio com ela, que ela já é uma pessoa experiente, formada em administração, já trabalhou em banco, já tem mais de 40 anos. Então, ela está toda ali dentro daquele, daquele filtro que a gente falou. É mulher, tem mais, de 35 e 45 anos, é empreendedora. Então, fui mais com perguntas ali para que ela se aproximasse de mim, até porque as pessoas gostam de falar delas, né? E aqui, pessoal, vai o primeiro convite, né? Aqui é uma dica de convite para negócio, um convite morno, tá bom? Na verdade, um convite quente, né? Você já conhece a pessoa, você já é amiga dela. Então fala: oi, Ingrid, tudo bem? Como é que você tá? Como é que tá o seu tempo amanhã à noite? E na terça às 8 horas? Minha amiga, quero compartilhar contigo uma boa novidade. Vamos tomar um cafezinho para a gente conversar melhor. Combina o local e pronto. Léo, não preciso falar o que que é. Se for uma pessoa bem próxima, acho que não precisa. Tá bom? Oi, Ana, tudo bem? Tem um minuto? Quero compartilhar contigo uma novidade, mas primeiro quero saber se você está com a mente aberta para analisar uma nova fonte de renda. Então, você vê assim, uma pergunta, né? Para a pessoa poder dizer: não, eu estou aberto. Não, no momento não tô aberto. Da Paula: oi, Paula, tem um minuto para falar? Comecei um novo negócio em parceria com uma multinacional americana na área de saúde e bem-estar. E estamos expandindo o mercado na região. Pensei em você, pois sei que tens um perfil visionário e empreendedor. Na terça-feira, às 20, vamos ter uma apresentação de proposta profissional. Se eu conseguir um convite para você, você estaria aberto a analisar a proposta? E aí gera o gatilho de escassez, né? Se eu conseguir um convite para você, um convite, só tem um convite, e a pessoa, meu Deus, só tem esse. Ou então: oi, Joana, vejo que está apaixonada pelos óleos essenciais e tem usado com frequência. Eu estou trabalhando na expansão da Doterra e em busca de indicações. Alguém que queira trabalhar a partir de casa e construir uma renda de 3 a 5 mil. Aí você vê, né, a faixa
de ganho que a gente comentou, de tanto a tanto, 3 a 5 mil nos próximos meses. Se eu levasse a proposta para você analisar, você me indicaria pessoas que têm interesse em diversificar sua renda? Então, se eu levar a proposta para você analisar, é bom porque às vezes a gente convida assim, fulano, eu tenho expandido na sua região, você tem alguém para indicar? Mas aí ele não sabe nem como funciona o negócio. Então, ele vai indicar como, se ele não sabe nem como funciona. Agora, se você chega assim, se eu levar para você analisar, você me indica alguém, e a pessoa pensa, poxa, mas não é eu também que posso ser essa pessoa, né? E aí é interessante por conta disso. O outro aqui, uma dica de contato para negócio, contato morno. Você não conhece tanta pessoa, não tem tanta proximidade, mas você já conhece ela, né? Já falou com ela, já conversou. Oi, Renata, tudo bem? Tá podendo falar um minutinho? Eu tô te ligando por um motivo específico, mas antes, como tá a família? Vê, ó, tô te ligando por um motivo específico, que é fazer o convite para negócio. Mas antes, como tá a família? Eu não tô falando assim, fulano, como é que tá a família? Como é que tá isso? Como é que tá aquilo? E vou entrar com a mensagem. Não, eu tô falando, fulano, tô te ligando para isso. Mas antes, como é que tá a família? Como é que tá o negócio? Como é que tá? Aí você fala, você ainda está trabalhando naquele escritório? Então você já puxa o gancho para negócio. Acompanhe você e perceba que é uma profissional de sucesso, conduz bem o seu trabalho, você faz um elogio sincero. Hoje você está satisfeita financeiramente ou está aberta para ganhar mais? Aí você vai conversando. Você não vai botar esse script todo aqui de uma vez. Você vai conversando. Abriu um negócio em parceria com uma multinacional americana que está em fase de expansão no mercado de saúde e bem-estar. E eu pensei em você porque vejo você como uma líder, vejo você como uma pessoa honesta. Então, por que que você quer convidar alguém, gente? Isso é importante. Você vai abrir uma loja, você vai colocar qualquer pessoa como seu sócio? E por que que em Doterra você vai convidar qualquer pessoa, entre aspas? Ah, é aquela pessoa que não, que vive faltando trabalho, é aquela pessoa que enrola os amigos, que vive faltando as coisas. Você vai querer uma pessoa dessa com você o tempo todo? Imagina só o que que vai ser, né? Esse negócio ruim. Agora imagina esse cara é bom, vale a pena trabalhar com ele. Então é mais ou menos isso. Então pensei em você porque dá o elogio. Você estaria disposto a analisar a proposta? Deixa ela responder. Ah, quero sim. Pois é, na terça-feira a gente vai ter uma apresentação profissional. Você pode ou convidar ela para uma reunião, ou você pode convidar ela para um café. Aí você fala aqui, ó, na terça a gente vai ter uma apresentação profissional com um dos sócios da empresa. Se eu conseguir um convite para você, você estaria aberto a analisar? Ou caso não possa naquele horário, fulano, qual o melhor horário para você? Para a gente marcar um momento para eu conversar e você analisar se seria interessante para você. Eu gosto de fazer essa pergunta, se seria interessante para você, porque a pessoa, ela, não, no meu ver, ela analisa assim: ah, ele vai mostrar para mim algo e eu vou ver se é interessante. Se não for interessante, eu não tenho um compromisso de comprar. Se for interessante, eu já vou gostar, então eu já vou ter o compromisso. Tá bom? As pessoas têm esse receio de assumir compromisso. Então, quando a gente fala assim, ah, tu tem que ir, tu tem que ver, então eu prefiro dessa forma. Tá bom? É uma forma como eu conduzo. Eu e a Cris, né? Falando, tá aberto a analisar se é interessante para ti? Sabe por quê? Porque quando a gente faz convites com palavras de vendedores, como as pessoas estão acostumadas, ó, geralmente é assim, fulano é um negócio maravilhoso, é um negócio perfeito, tu vai gostar muito, é desse jeito, é assim, Tu é essa. precisa Tu conhecer. precisa conhecer porque é maravilhoso, porque é muito bom. Então, as pessoas elas gostam de comprar, mas não gostam de vendedores. E muitas das vezes elas identificam esse padrão na gente, num convite, e elas acabam evitando. Isso quando eu não sou uma pessoa referência em negócio. Se eu sou alguém, por exemplo, se o Flávio Augusto viesse convidar você para fazer um negócio, você, cara, esse sentimento que você teve, o Flávio Augusto. Pois é, se alguém que já é referência no mundo dos negócios convida outra pessoa, ela recebe de forma diferente. Agora, quando era eu, Leonardo, que eu tinha uma franquia,
e não era conhecida a franquia. E aí a pessoa recebe um convite meu, ela recebe de uma forma diferente. Então, por isso que eu prefiro fazer dessa forma. Porque na maioria das vezes, nós, como consultores, a gente não tem esse resultado no tradicional. Se você é alguém que já ganha 50, 100 mil por mês, não. Então, você é alguém que faz isso e aquilo, você é alguém que já tem um posicionamento, já é influente. Não, ainda não. Então, vai construindo a sua influência. E aí E você. aproveite também na sua crença ao convidar da influência que a empresa tem. Isso. Eu tenho uma empresa maravilhosa, uma multinacional americana, quando a gente fala assim, parceria com uma multinacional americana que está em fase de expansão. É isso. É isso que você tem nas mãos para essa pessoa. Eu só quero dar umas observações aqui em relação ao convite. Léo deu umas sugestões de convite aqui, que geralmente são convites por ligação, porque são convites rápidos. Então, se você optar por isso aqui, ou se quiser adaptar para o WhatsApp também pode ser, mas se quiser fazer rapidamente por ligação, você pode mandar uma mensagem para a pessoa no WhatsApp: Fulano, tem um minutinho para que eu te ligue rapidinho. Quando você mandou a mensagem falando um minutinho, ele já sabe que não vai demorar, e não demore mesmo, tá? Não demore mesmo. Porque convidar é diferente de contatar. Acho que a gente já falou sobre isso aqui. Convidar é só para passar mensagem. Contatar que você vai perguntar algumas coisas. Então, alguns padrões que vocês podem identificar nesses scripts, para vocês verem que é um script que você pode adaptar. Primeira coisa, sondar a agenda da pessoa. Como está seu tempo amanhã à noite na terça às 8? Veja que antes de você dizer o que você quer, claro que você quer para uma pessoa próxima, antes de você dizer o que você quer, você já vai sondar a agenda dela. Porque se ela disser, amanhã à noite, deixa eu ver aqui, acho que não tem nada. Pronto, já, ela já confirmou com você antes de você vir com o convite. O Marcelo e a Garde, eles fizeram um convite para a gente desse jeito. Por quê? Porque eles eram próximos nossos, eles eram nossos liderados de célula. Eles perguntaram, ei, como é que vocês estão, o que é que vocês vão fazer amanhã? Ah, nada, então beleza, estou passando aí para tomar um café. E Você já pode convidar seu foi líder de assim. célula, assim. Aqui de novo, ó, som da agenda. Tem um minutinho, quero compartilhar contigo uma novidade. Outra, tem um minutinho, veja que você está sempre dizendo que você quer falar rapidamente, porque esse convite ele precisa ser uma coisa rápida, não é algo que você vai se estender. E quando fala também assim, apresentação de proposta profissional, isso aqui a gente está falando de uma reunião ou presencial que você vai chamar o seu líder e cada um vai colocar algumas pessoas, então você pode combinar com sua linha ascendente presencial. Vou dar um exemplo aqui. Estou vendo aqui a Adna com a câmera aberta. A Adna vai falar uma apresentação profissional. Vou convidar para uma apresentação profissional. Quem vai fazer é a Amanda e Fernando, que vão reunir. Aí a Amanda Barros também olhei aqui. Aí a Amanda, a Adna, os downline de vocês, vocês vão convidar pessoas para o líder apresentar de forma profissional. E isso pode ser tanto presencial como online, tá bom? Outra coisa também, o que que eu ia falar daqui? Ah, desse daqui. Gente, essa questão de estou te ligando por um motivo específico, por favor, acreditem que isso é real. Acreditem que isso é real, porque tem gente que quer ficar tentando aquecer relacionamento sem falar o real interesse que ela quer falar dos olhos, quer falar da oportunidade de negócio. Vai dar ruim, gente. Vai dar ruim. Já vi gente fazendo isso, vai dar ruim. O outro lado fica chateado porque você não foi sincero com ele. Pense bem, para você não se sentir um impostor. Porque se você estiver se sentindo um impostor, você não vai conseguir carregar a mensagem com clareza, E nem com com crença. verdade, com crença. Você vai se sentir um impostor. Cara, tô te ligando por um motivo específico, mas antes, como é que tá sua família? Se quer aquecer, aquece, mas diz que tá falando com aquela pessoa por um motivo específico. Pensa bem, você estaria aquecendo o contato com aquela pessoa se não fosse do Terra? Pode ser sim que através de do Terra você aqueça o contato e volte uma amizade. A menina que a gente foi ontem, que a gente cadastrou, eu fiz um curso com ela da igreja ano passado. Quando eu falei com ela esse ano, eu falei exatamente isso. Rafa,
É, lembra que eu falei para você que eu usava os óleos essenciais? É sobre isso que eu queria marcar um cafezinho contigo. Como é que tá a tua disponibilidade? E ali, como a gente estava presencialmente, como é que tá a tua mãe? Vi que tua mãe fez isso, que eu olhei no Instagram. Eu tô fazendo um outro curso com a tua irmã, que maravilha! E nosso cafezinho, quando é que a gente pode marcar? Gente, eu fui sondar as coisas da vida dela depois que eu falei que eu estava chamando ela por um motivo específico que era sobre os olhos. E deu certo. Deu certo. Sentamos ontem à mesa, conversamos bastante, aquecemos o relacionamento. Léo já conheceu o marido dela, já estão marcando kart. Então, essa aproximação, ela vai acontecer naturalmente por conta dos olhos, que foram a porta, de entrada, do negócio, se eles empreenderem, porque eles também são empreendedores. Amém. Se der certo, em nome de Jesus. Mas veja que nós não enganamos, nós não estávamos querendo nos aproximar para depois vir com a mensagem. Essa aproximação ela vem depois, então isso vai tirar um peso de você, tá bom? E era isso, gente. Para a gente não estender tanto, já estendemos. Aqui são as atividades de hoje. Follow up com as pessoas que você já contatou e não responderam. Contate 5 nomes da sua lista para os 5 para negócios, tá bom? É um desafio, Eita, tá desafio, hein? bom? Não são 10 contatos, são só 5 e esses 5 você vai identificar 5 para negócio, tá bom? Adicionar 10 novos nomes na lista, acompanhar as pessoas que você entregou as amostras, fazer uma apresentação e ligar para um direto seu para você conversar com esse direto. Eu vou mandar um áudio no WhatsApp para vocês lá no grupo, mais ou menos como que vocês podem conversar, tá bom? Ó, como o Léo botou aqui, ó, 5 nomes para negócio, pode ser que você caia, né? Se você trave nessa hora. Olhei minha lista, gente, mas essa pessoa que eu botei na minha lista, eu pensei em negócio, mas eu tô sem contato com ela, nossa, vai ficar bem chato. Experimenta fazer isso. Experimenta fazer isso. Eu até tenho um outro script também que eu acho que eu vou botar lá por escrito para vocês analisarem, que é chamando a pessoa para uma proposta de parceria, tá? Sem necessariamente você querer ser amigo da pessoa antes de qualquer coisa, né? Então é isso, pessoal. Que mais? Acompanhar as pessoas que você entregou a amostra, fazer a apresentação e ligar para um direto seu. Fechou. Pois é isso, gente. Estamos juntos. Uma boa quinta para vocês. Ah, dei um feedback. Às vezes você começou o dia hoje e disse assim, pô, lá nas atividades geradoras de renda tá fazer uma apresentação e eu não tenho apresentação marcada para hoje. Aí você fala. Não tem, não conseguiu, beleza, bota o xizinho. Sabe por quê? Porque a semana toda a gente está falando de convidar, convidar, convidar. Se até hoje você não tem apresentação, a gente vai te ajudar a entender por quê. Vamos fazer um ajuste aqui? Então, passem esse feedback também, tá bom? Beijinhos, tchau, Tchau, tchau. Fiquem tchau, com gente. Deus.